Jéssica Garcia, eu sou empreendedora, estrategista e apaixonada por vendas e pelo varejo. A minha vida profissional sempre foi movida por um propósito simples: transformar conhecimento em crescimento real para empresas e pessoas. Eu atuo com planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios, mapeando concorrentes, identificando oportunidades e criando rotas claras para que os negócios ganhem força, identidade e mercado. Eu carrego comigo uma paixão profunda pela neurociência aplicada à gestão, liderança e performance, que me ensinou a alinhar pessoas, comportamento e resultado. Eu tenho uma trajetória marcada pela inovação em biotecnologia, negociações complexas, parcerias tecnológicas com empresas nacionais e internacionais, além da implementação de novas tecnologias em saúde. Eu sou movida por desafios, pela lógica das decisões, pelo impacto das boas ideias bem executadas, que podem gerar impacto nas empresas, nas pessoas e no mercado de um modo geral. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma forma de se comunicar gerando valor, estruturando um pitch, mostrando liderança de narrativa e mostrando que isso não é talento, isso é método que leva clareza e presença. Nessa aula, nós vamos falar sobre a estrutura clara do pitch. O pitch é uma arte, a arte de transformar uma boa ideia em decisão. A decisão é uma moeda, e uma moeda valiosíssima no mundo dos negócios. Ela movimenta dinheiro, abre portas, acelera projetos, aproxima pessoas e constrói reputação. Por trás de toda decisão existe algo muito mais sofisticado do que um slide bonito. Existe uma narrativa que convence, conecta e converte. Hoje eu quero te ensinar exatamente isso: como construir uma história tão clara, tão bem estruturada, que ela se torne impossível de ser ignorada. E para começar, eu quero te contar uma história que para mim explica da melhor forma possível a teoria de um pitch bem feito que muda a trajetória de um negócio. Em 2008, os fundadores do Airbnb estavam quebrados. Eles deviam dinheiro, o negócio não tracionava, não tinha clientes o suficiente e, para piorar, o pitch deles era confuso e nenhum investidor conseguia entender o que eles faziam. Até que o Paul Graham fez uma pergunta simples: onde está o problema desse negócio? Onde está o problema disso? O que vocês querem resolver? E eles voltaram para casa, jogaram tudo fora e reescreveram do zero. Fizeram 3 slides: o problema, a solução e a validação. Com essa clareza, eles levantaram $600 mil e o resto virou história. É a prova viva de que pitch não é falar bonito. Pitch é falar claro, é criar entendimento. Pitch é tomar o controle da narrativa do seu negócio. O pitch deck, ele é uma narrativa visual. Ele vai encurtar o caminho. Ele vai mostrar para o investidor para que ele tome a decisão de investir em vocês. Mas para isso, você tem que mostrar para ele um mapa. Você precisa mostrar o seu mapa, o eixo, e mostrar um argumento estruturado. Guy Kawasaki diz que um pitch bom, ele tem que ser simples o suficiente para ser entendido no elevador e forte o suficiente para transformar a vida de alguém. Um pitch bom não mostra tudo que você sabe. Um pitch bom, ele mostra tudo que o investidor precisa entender
e nada além disso. Um pitch deck, ele não é um relatório, ele é um documento estratégico. Ele precisa responder 3 perguntas essenciais. E agora você vai comigo acompanhar com precisão, intenção e profundidade toda a estrutura do pitch deck, que contém capa, contém solução. A gente vai abrir toda a estrutura do pitch. Vamos lá. Então, o que seu pitch precisa ter? Capa, problema, solução, validação, MVP. Isso é a fundamentação do seu pitch. Aí depois você começa a mostrando a parte estratégica, a parte de execução. Então, a parte estratégica de execução do seu pitch precisa mostrar o mercado, concorrente, modelo de negócio, toda a parte de estrutura. O investidor, a banca, não pode sair com dúvida. Se você deixou dúvida, é porque o seu pitch não foi bem apresentado. Então vamos lá. A parte da capa. A capa, ela é como se fosse um aperto de mão visual. É aqui que você vai falar: eu tenho certeza, eu tenho clareza, né, do que eu tô fazendo, eu tenho direção, eu sei quem eu sou e o que eu resolvo. E assim, nessa capa, você não vai colocar muito texto, vai deixar bastante espaço, vai fazer um design clean, né? Você vai ter mais presença do que texto. Por exemplo, anote a ferramenta onde equipes pensam e escrevem o que planejam. Pronto, poucas palavras, diz tudo. Aí aqui você vai começar a construir a narrativa, né? Você vai começar a construir aqui, falar do problema. E assim, a dor da justificativa. Você precisa vir com... Se você não prova o problema, ninguém compra a solução. Toda narrativa começa com conflito. E o pitch, no pitch, o conflito é a dor. Aqui você precisa deixar claro qual que é o problema, né? Então assim, o que está quebrado, quem sofre com isso e mostrar as consequências reais desse problema. Então assim, por exemplo, tá? O Uber. Antes do Uber existir, então como que funcionava? Tinha que andar de táxi, né? Você precisava de um táxi. A maioria de vocês provavelmente nunca pediu um táxi na vida, então isso não vai se conectar a vocês. Mas vamos lembrar assim, ó, vou contar pra vocês. Bem antigamente, antes do Uber existir, para você chamar um táxi, você tinha que primeiro ter o telefone do ponto de táxi. Então você ligava, aí o telefone tocava e o taxista que estava na vez atendia o telefone e ia até você. Primeiro, aquilo era imprevisível, você não sabia se ia ter táxi lá. Depois você não sabia quanto que ia custar, tá? E às vezes ele cobrava uma taxa ainda para ir te buscar no lugar onde você estava. Então aquilo era um problema enorme. Quando o Uber veio e contou essa história e falou assim, olha, eu resolvo esse problema, os investidores na hora sentiram, esse problema é grande e a gente pode resolver junto. Você tem que criar uma conexão quando você está contando a história. Você tem que descobrir uma maneira de ter uma dor em comum. Então isso é uma dor comum. As pessoas pegavam um táxi e tinham esse problema. E aí nós temos aqui a nossa narrativa de solução. Então como que a gente conta a solução? A solução ela tem que ser uma virada na história. É igual no cinema, assim, no cinema você vem, né, e de repente conta, né, entra a luz e simplifica toda a cena.
É mais ou menos assim. Então, o que que acontece? Foi como o Spotify fez. Ele simplesmente chegou e falou assim: imagina toda a música do mundo todo no seu bolso. Simples, brilhante, direto, de forma clara. Aí vem a validação. A prova de que você não inventou nada disso. A prova de que o problema existe, de que é real. E eu vou falar uma coisa pra vocês: não inventem dados, tá? Eu lembro bem de um professor na faculdade que ele vinha e falava assim: de onde você tirou esses dados? De qual instituto você tirou esses dados? Então, pesquisem os dados. E o meu professor na faculdade, ele falava uma coisa que a gente dava muita risada e que eu nunca esqueci, e eu espero que vocês não esqueçam também, tá? Ele falava assim: se os dados de vocês forem ITMB, nem me mostra. E o ITMB era Instituto Tirei da Minha Barriga. Então, por favor, não inventem dados. Não usem o ITMB, usem lugares confiáveis para vocês fazerem a validação dos dados. A validação é onde você prova que existe demanda. Esse é um slide onde o investidor, ele respira aliviado. Ele fala: ok, existe evidência, existe, né? Não tem só justificativa. Eles sabem do que eles estão falando. Por exemplo, no caso do Airbnb, eles tiraram fotos profissionais de 3 apartamentos e a receita dobrou. A hipótese foi validada. A validação é humilde, com método, é ciência aplicada ao negócio. Coisa simples, não precisa inventar a roda. Agora a gente vai aqui pro MVP. O MVP é o mínimo que funciona e o máximo que prova que você tem alguma coisa, tá bom? Então, o MVP, ele não precisa ser um produto acabado. Pensa lá, assim, se você está fazendo um MVP de um carro, você não precisa entregar um carro. Se você entregar um patinete, você já prova que existe alguma coisa. E aqui a gente tem um MVP muito interessante, que foi o caso do Dropbox. Eles gravaram um vídeo, que era uma demo, demonstrando como o produto funcionaria. Simples. O produto nem existia ainda, gente. E eles conseguiram como resultado 75 mil pessoas numa lista de espera. Isso foi mágico. É um MVP pragmático, incrível. Agora a gente chega num slide super importante. É um slide que mostra o mercado. E aí, muitos de vocês já devem ter visto lá o TAM, SAM, SOM, e muita gente não sabe nem o que significa. Então vamos lá, bem simples, tá? Aqui é onde o dinheiro tá. Então você vai mostrar o mercado. É mostrar que existe uma avenida, tá bom? Então pensa lá, você vai mostrar um mercado enorme, que é o seu mercado que existe. Depois você vai mostrar o seu mercado endereçado. E depois você vai mostrar o que é factível de você minimamente atingir. Então aqui nesse caso tem um case do Nubank, que foi muito interessante. Então ele mostrou que milhares de brasileiros estavam cansados de enfrentar fila, tarifa, atendimento ruim, que a dor era gigante e que era impossível de ignorar. Investidor ama mercado grande e, mais do que isso, ele ama o timing perfeito. Agora, esse aqui, pessoal, esse aqui é quem nunca ouviu o empreendedor falar assim: não existe concorrente para o meu negócio. Corra, nunca fala isso, nunca falem isso. Se você falar que não tem concorrente, o que o investidor vai pensar? O que a banca vai pensar? Então, não tem mercado para isso, ok? Então, assim,
você vai colocar aqui. Se não tem nada parecido no mercado, se você está completamente disruptivo, criando alguma coisa que não existe, você não tem concorrente, o que você vai fazer? Em vez de você falar que não tem concorrente, você vai mostrar o diferencial do seu produto. E se o seu produto já existe no mercado, você vai mostrar claramente quem são os seus concorrentes. E você vai se destacar onde? Novamente, no diferencial. Aqui é a guerra pela atenção. Quando você diz que não tem concorrente, você está desclassificado na hora, tá? Então aqui eu gosto muito desse caso, que é o caso do Slack, que ele disse assim: nós não competimos com ferramentas, nós competimos com e-mails. Simples. Isso foi genial, porque muda a moldura, mostra o quanto foi disruptivo, fantástico. Aqui o modelo de negócio. Aqui mostra como o dinheiro entra, tá? Então assim, aqui você tem que ser direto, fala de um modo simples, mostra que você entende o fluxo. Esse caso aqui, eu gosto demais do exemplo do YouTube. YouTube, anúncio, creators, parcerias. Uma linha de um modelo bilionário. Então, é isso que o investidor gosta. Clareza, simplicidade, e ele vai ver que você domina o que você está fazendo. Métricas, coisa linda. Quando você mostra métricas, é como se você mostrasse o batimento cardíaco de um negócio. Métrica é vida. Se o negócio tem pulso, ele tem futuro. Aqui nesse case, eu acho fantástico também e vocês vão adorar conhecer esse case. A Rappi mostrou em um único slide 6% de crescimento por dia. Pronto, acabou a conversa. O investidor, na hora, falou: vou investir. Então, é isso que o investidor quer ver. Ele quer clareza. Aqui, olha, vocês, assim como eu, já devem ter visto muito pitch que vem assim: eu, o Zé, a Mariinha, e não conta quem é o Zé, não conta quem é a Mariinha, não tem narrativa, não tem. E aqui é o slide mais importante do seu pitch, porque o investidor, na verdade, ele investe em pessoas, porque pessoas fazem negócios com pessoas. A credibilidade é a combinação de competência e caráter. Então aqui o investidor, ele precisa ver assim: eu aposto o meu dinheiro nessa pessoa? Eu aposto o meu dinheiro nesse time? Eu acredito que eles têm competência para entregar? Tá? Então aqui você precisa mostrar narrativa. Você tem que mostrar o propósito, a experiência, a conexão pessoal de vocês com o problema, a coragem, a jornada. Time não é currículo, time é narrativa, time é conexão. Vocês precisam mostrar por que vocês valem o dinheiro daquele investidor. Agora, para encerrar, né? Aqui pensando aqui, já indo para o encerramento, você precisa fechar o teu pitch com uma frase de impacto, com força, com convite, deixando claro a próxima etapa. Você precisa colocar uma ação ali para aquela banca que está te avaliando, que está vendo o teu pitch, para que ela se sinta motivado a seguir com você. Aqui eu pensei numa atividade prática, né? É quase uma brincadeirinha lúdica aqui. Não pensa no seu negócio, tá? Pensa que você... pensa em qualquer outro assunto e pensa assim, ó. A nossa solução faz para quê, né? Para quem e por quê. Então assim, ó, o problema que nós resolvemos é: a nossa solução
faz para tal público por esse motivo. Então, eu escrevi aqui para vocês, então, a minha resposta seria, pensando na indústria 4.0, eu diria assim: a nossa solução faz automação inteligente com dados em tempo real para aumentar a eficiência, reduzir custos, acelerar decisões na indústria 4.0, porque processos conectados entregam mais qualidade, previsibilidade e competitividade. Aqui você cria a transformação. Então, quando você convida, a pensar simples, e aí aqui você fecha, é um pitch, é uma tríade que muda tudo. Pitch é clareza, coragem e narrativa. Se você dominar esses três pontos, você domina qualquer sala, você domina qualquer conversa e você tem a decisão na sua mão e você consegue entregar um pitch perfeito. Eu desejo sucesso para vocês e eu agradeço esse tempo que a gente passou junto. Muito obrigada. O meu nome é Jéssica Garcia, eu sou empreendedora, estrategista e apaixonada por vendas e pelo varejo farmacêutico. A minha vida profissional sempre foi movida por um propósito simples: transformar conhecimento em crescimento real para empresas e pessoas. Eu atuo com planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios, mapeando concorrentes, identificando oportunidades e criando rotas claras para que os negócios ganhem força, identidade e mercado. Eu carrego uma paixão profunda pela neurociência aplicada à gestão, liderança e performance, que me ensinou a alinhar pessoas, comportamentos e resultados. Eu tenho uma trajetória marcada pela inovação em biotecnologia, em negociações complexas, parcerias tecnológicas nacionais e internacionais, e a implementação de novas tecnologias em saúde. Eu sou movida por desafios, pela lógica das decisões e pelo impacto que boas ideias bem executadas podem gerar. Eu estou aqui para mostrar para vocês que comunicação de valor, estruturação de pitch, liderança de narrativa não é talento, é método, clareza e presença. Se na primeira aula nós falamos sobre construção de conteúdo de pitch, agora nós vamos construir o condutor da mensagem, a sua comunicação. Então, acompanha comigo essa aula de comunicação e oratória para pitch. O objetivo geral da nossa aula é mostrar de forma estratégica o storytelling, controle emocional, tudo que você consegue falando de maneira clara, objetiva, de uma maneira que você conquista investidores, clientes e a banca. De uma maneira que a gente vai construir toda uma narrativa, sempre falando da narrativa. O Daniel Goleman diz que a emoção é contagiosa e por isso algumas pessoas elas entram numa sala e elas dominam imediatamente de forma confiante, assim como outras pessoas entram numa sala e o ambiente se fecha. E agora você vai me acompanhar e você vai entender por que a voz é que lidera e o corpo convence. Nós vamos trabalhar os fundamentos da comunicação persuasiva. E você vai andar comigo aqui de um jeito que você vai entender que não tem nada a ver com beleza, com status, com posição.
tem a ver com regulação emocional, com presença, com intenção e com a sua voz. Eu quero te ensinar a falar de uma maneira, com uma comunicação presente, forte, consciente e clara. Que as pessoas sintam que você é a resposta antes mesmo de você explicar o porquê. Agora você vai acompanhar comigo o poder da comunicação persuasiva. A comunicação persuasiva, ela se apoia em 3 grandes forças. A clareza, que diz que o cérebro humano rejeita a complexidade. Quando você faz uma explicação difícil e o cérebro não entende, ele imediatamente repele a informação. Tem estudos que diz que você chega a disparar uma resposta imunológica contra aquela informação, como se fosse um ataque mesmo, como se o seu cérebro estivesse se sentindo atacado e o seu corpo dispara citocinas inflamatórias, para você entender como isso é sério, como a comunicação, o seu cérebro ele realmente responde quando ele não entende e ele rejeita, ele repele tudo que ele não entende. Então, a primeira coisa que você precisa é ser claro. E clareza é um ato de respeito com quem está te ouvindo. O Daniel Goleman, ele lembra que emoção conduz à atenção. Então, se você não emociona, se você não segura a atenção, o cérebro humano, ele prioriza sentir. Então, você precisa trazer as pessoas que estão te ouvindo a terem um sentimento, porque o cérebro humano, ele se conecta com o que ele sente, muito mais auditivamente. Os sentimentos conduzem à atenção. As pessoas, elas sempre vão se lembrar da forma como elas se sentem quando elas estão te ouvindo. Aqui a gente tem um ponto muito importante, que é a conexão. As pessoas se conectam com o que elas se importam. Não adianta técnica se você não demonstra humanidade. Todo mundo aqui já ouviu alguém falando e imediatamente você pensou: nossa, que pessoa arrogante, nossa, que pessoa, não gostei. Você nem sabe o que você não gostou naquela pessoa, mas você sentiu. Isso é a falta de conexão, a falta de empatia, a falta de sentimento. Quando você não tem clareza, não adianta ter técnica se você não demonstra humanidade. Isso é claro. Quando a clareza, a emoção e a conexão se combinam, o público ele entra num estado de receptividade. E aí você pensa assim: todos nós já sentimos isso. Nem sei por que eu gostei dessa pessoa, nem sei o que aconteceu. Eu gosto dela de graça. Normalmente, a pessoa que você tem esse sentimento de eu gosto de graça, ela domina a clareza, a emoção e a conexão. É um estado onde as decisões são tomadas. E isso é base científica da persuasão. O storytelling, ele é um mapa invisível do cérebro humano. Eu quero que você pense comigo, os nossos antepassados, tá? Milhões de anos atrás, os homens das cavernas, eles tinham a fogueira, eles contavam histórias, eles se comunicavam de um jeito ali ao redor da fogueira, antes de existir número, antes de existir gráfico, antes de existir KPI. A linguagem que o nosso cérebro entende é história. História não é enfeite. História é uma forma de controlar a narrativa,
Quem controla o jeito certo de contar histórias, ele tem o poder nas mãos. E o pitch é isso, acima de tudo, é uma história com lógica, com emoção, com estrutura. É a estrutura perfeita do storytelling universal. Ele funciona para Hollywood, ele funciona para startups e ele funciona para negociação de milhões de dólares, de reais, de euros. E aqui você vai dominar a estrutura da história no pitch. E eu quero que você acompanhe comigo a história do fundador do Nubank, tá? Você tem que pensar aqui, qual que é a estrutura para você contar a história? Então você precisa ter uma linha de estrutura, né? Você precisa ter conexão. As pessoas que estão te ouvindo, ela precisa se conectar. Então, aqui no exemplo, o fundador do Nubank, ele é colombiano e ele vivia no Brasil. E ele veio contar a história, né, das tarifas abusivas, das filas, das humilhações, porque olha, antes dos bancos digitais era horrível. Os bancos tradicionais, eles cobravam o que eles queriam de tarifa, eles cobravam tarifa embutida, ninguém sabia o que estava acontecendo, quantas e quantas vezes a pessoa ia ao banco para descobrir o que tinha acontecido com aquelas tarifas ou para pedir ressarcimento, e ela era desprezada, ela era humilhada. E aí, agora, imagina isso contando, né? Primeiro, o contexto, então, onde nós estamos, agora o conflito, o que doía, a empatia, você conta a história, você fala da tarifa, das filas, da pouca transparência, e as pessoas vão entrando na história, e elas vão entrando na narrativa, e elas vão se conectando, porque elas vão lembrar que aquilo aconteceu com o pai delas, com o avô delas, com o tio delas. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história que se conecta com a outra história, mesmo que seja só um pedacinho. E aí vem o insight que muda tudo. E se existisse um banco sem tarifa, digital, rápido, humano, e aí vai envolvendo as pessoas naquela história. E aí tem a conquista, o impacto real, a virada, aquilo que todo mundo se empolga, né? Você criou ali a narrativa, o sonho, a credibilidade e agora entrega um banco digital para 90 milhões de clientes. A história é o veículo perfeito da mensagem. Sem história não existe retenção. Para você contar uma boa história, você precisa controlar o seu corpo. Você precisa controlar as suas emoções. Você precisa ter foco na dor real. Você precisa contar uma história curta, manter a narrativa concisa, direta, de forma prática, inteligente. E aí, você precisa, para isso, você precisa controlar o seu corpo. Vem comigo, tá? Porque o corpo fala antes da boca pronunciar qualquer palavra. A oratória moderna, ela não começa na boca, ela começa no corpo. O Daniel Goleman, novamente, ele explica que a regulação emocional é a chave para a influência. Porque quando você está regulado, a sua comunicação transmite segurança. E segurança é a essência da liderança. E aí você nunca ouviu na sua vida a palavra regulado. Não nesse contexto. E aí você pensa, o que é regulado? E eu vou te mostrar e vou trazer você aqui. O que é regulação para o seu corpo? Pensa aqui, tá? Batimento cardíaco baixo, 70 batimentos por minuto, respiração tranquila, ó, tudo tranquilo.
você tá calmo, tranquilo. Aí você vai falar assim pra mim, mas Jéssica, é fácil estar tranquilo agora. E na hora que eu for apresentar o pitch, como que eu vou estar tranquilo? E aí eu vou dizer pra você estar calmo na hora de apresentar o pitch, você precisa estar regulado. Como que você vai se autorregular? Com a respiração. Técnica. Tudo é técnica e tudo é prática. E agora eu vou te ensinar uma técnica de presença, tá? Você vai respirar uma respiração que chama 4-4-6. O que significa isso? Você vai inspirar 4 segundos. Inspira, segura, aí você conta mentalmente. Inspira e conta até 4. Segurou. Aí você vai soltar lentamente em 6. Isso estabiliza o seu sistema nervoso. Isso te deixa mais tranquilo, te deixa focado, baixa teu batimento cardíaco, te deixa estável. Você consegue ter uma fala mais calma, mais segura. Faça pausas estratégicas. O que são pausas estratégicas? Pausa é poder. A pausa é o tempo que você dá para o público pensar. É na pausa que você demonstra autoridade. Aí agora tem uma parte que é muito importante, que é o seu olhar. O seu olhar, ele transmite presença, firmeza, tem que ser um olhar confortável. Tem uma técnica, que é a técnica dos 3 segundos. Então você olha 3 segundos para cada pessoa da banca. Mas cuidado, tá, pessoal? Não vai olhar com forma intimidadora para sua banca, não. É para olhar com tranquilidade, com firmeza, com segurança, com delicadeza, com intenção. Você vai criar conexão com aquelas pessoas. Você vai mostrar, olha, eu tô aqui para apresentar meu trabalho para vocês, eu tô aberto, eu tô disponível. Esteja disponível para mim também. Quando você olha 3 segundos para aquelas pessoas, elas começam a olhar para você de uma forma mais empática, porque instintivamente ela vai sentir que ela já te conhece. Isso é mágico, isso é poderoso. Agora, você vai ter a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela é o teu corpo, é a tua presença. Os seus pés, eles precisam estar enraizados. Nada de ficar se balançando, se mexendo, se chacoalhando. Isso transmite instabilidade, transmite insegurança. Não, você tem que estar ali, ó, enraizado, os seus pés enraizados no chão. Sinta o chão, sinta o seu calçado. Quando você estiver fazendo a respiração 4-4-6, esteja focado. Pense no chão, no seu calçado, sinta a sua roupa, sinta o seu corpo, esteja presente. Aí você vai falar assim pra mim, tá bom, Jéssica, mas eu vou fazer a apresentação do meu pitch online. Mesma coisa. Você vai sentar, você vai sentir a tua cadeira, você vai sentir onde os seus braços estão, você vai sentir os seus pés, você vai sentir o chão e você vai respirar, você vai encontrar o centro do seu corpo e vai focar. Os gestos, ele precisa ser gestos contidos, gestos que marquem. O gesto, ele reforça a mensagem de um jeito, como se fosse um marcador visual. Mas o gesto não é grande, brusco. O gesto é contido.
O gesto, ele é intencional. Ele é quando você quer fazer uma marcação, quando você quer dar ênfase em alguma coisa. Ele não é para você ficar, ai, não sei onde eu coloco as minhas mãos. Tenha controle do seu corpo. Agora a gente vai falar da parte que eu mais gosto, que é da voz, do ritmo, da intenção. A voz é a assinatura sonora do seu cérebro. Eu acho isso lindo. Ela revela a intenção, a confiança, a clareza. Você pode falar, as pessoas elas sentem. Se você está falando ao telefone e você falar de uma maneira brava, fechada, séria, a pessoa imediatamente vai sentir que tem algo errado. Agora, se você falar com leveza, com sorriso, a pessoa já sente que está tudo bem, ela se acalma. Então, a voz, você... Lembra que eu te expliquei agora há pouco o que era regulação? Quando você se regula na sua respiração? Pensa que agora a sua voz, ela é capaz de regular quem está te ouvindo. Isso é muito poderoso. Então, o ritmo que você fala, a intenção como você fala, isso regula quem está te ouvindo. Se você fala de maneira intencional, com ritmo, com foco, se você fala com contato visual, você é capaz de regular a pessoa que está te ouvindo. As dicas práticas para isso é assim, você vai começar devagar se você achar necessário. Aí você vai acelerando quando você quiser gerar mais energia na sua fala. E você vai sempre usar o silêncio para criar a atenção de uma maneira clara. Encerre as frases mais importantes com descida de tom. Isso é sinal de autoridade. Use frases pilares, como o ponto crucial aqui é. O que eu quero que você se lembre daqui é. Aqui está a virada. Isso são frases que servem como marcação neural. E elas avisam o cérebro do seu público que algo importante está chegando. Então, sempre fale, sempre use a sua voz de uma maneira muito intencional. Se conecte com o seu público, olho no olho, linguagem humana, empatia. Se importe, você não é um robô. Você consegue se ajustar, você consegue mudar, você consegue falar de uma maneira ritmada. Reconheça o problema, esteja aberto. Não esqueça, você não é um robô. Aqui é a parte mais bonita da comunicação. É a parte que assim, a parte mais respeitosa, tá? Que é quando você ajusta a sua comunicação ao público que está te ouvindo. Aqui você mostra que você não é só um bom comunicador, que você é uma pessoa que se importa, você é uma pessoa educada, elegante, você é um comunicador que realmente consegue se adaptar. Então aqui você vai se adaptar a cada público. Um investidor, ele quer números, ele quer clareza. A banca acadêmica, ela quer lógica, ela quer estrutura. Um pitch de venda, ele tem que ser claro na transformação, na solução, no que você vai entregar. Um pitch de mentoria, ele quer contexto, possibilidade,
todas as possibilidades possíveis. Quando você compreende quem está do outro lado, a sua comunicação se torna precisa, e precisão é elegância. E elegância, comunicação com clareza, empática, ela é bem absorvida, ela é bem recebida, ela é uma comunicação com conexão. E não se esqueça, a pessoa pode até esquecer o que você disse, mas ela não vai esquecer como ela se sentiu quando ela estava te ouvindo. Os erros comuns nos pitches, vocês já devem ter visto isso. Não deixar claro a proposta de valor, não deixar o produto, fica sem pé sem cabeça, excesso de teoria. Às vezes a pessoa começa a gaguejar demais, começa a querer enfeitar demais, ou aquela comunicação super rebuscada, aquele vocabulário que ninguém entende uma palavra. Isso é triste, tá? Não seja essa pessoa. Eu trouxe um desafio aqui para vocês, tá? Eu quero que vocês pensem no pitch de vocês. Eu quero que vocês avaliem o pitch de vocês em 3 dimensões: na clareza, na energia e na conexão emocional. Eu quero que vocês pensem qual é o coração da sua solução. Não quero que você pense no seu produto, no seu processo. Eu quero que você entregue o coração da sua solução. Esse exercício, ele vai revelar se você realmente entendeu o seu pitch. Se você teve empatia na hora de fazer o seu pitch. Se você teve conexão, se você se preocupou com quem vai ouvir o seu pitch. Isso é muito importante. O ajuste da sua comunicação. Deixe claro. Eu quero que você pense com bastante coerência se o seu pitch, ele traz conexão emocional, se ele toca o coração de quem está te ouvindo. Então, seja autocrítico, mas não seja cruel com você, tá? Seja delicado, seja gentil, escute, perceba, pergunte. Aqui eu quero sugerir algumas coisas para você. Eu quero sugerir que você faça simulações. Treino, a comunicação é treino, é prática, é se expor mesmo, é fazer gravação, veja as gravações, faça ajuste fino, perceba se você não tem vício de linguagem, busque feedback, fale com pessoas, se prepare. Eu não gosto da expressão pronto. Ah, você está pronto? Não, eu não gosto dessa expressão. Eu gosto do preparado. Esteja preparado. E pense nas pessoas que estão ouvindo você. Não esqueça, são só pessoas. Ah, mas o cargo, Jéssica, olha, porque é uma pessoa muito importante. E ela deixou de ser uma pessoa só porque o cargo dela é importante? Não, ela é uma pessoa tão humana quanto você, tão insegura, ou essa pessoa ela não é mais insegura porque a jornada dela já está bem à frente da tua, então ela já tem mais ferramentas emocionais, mais técnica, ela já se expôs mais, mas ela não vai deixar de ser uma pessoa. Então, se exponha, peça ajuda, seja claro, tenha conexão. E não esqueça, aquela pessoa que você acha super importante, ela é só uma pessoa. E você pode chegar nela respeitosamente e pedir ajuda. Fala, olha, você estava na minha banca, você ouviu o meu pitch, você tem alguma sugestão que você não teve oportunidade de dar ali na resposta porque o tempo era curto? Você pode mandar uma mensagem para essa pessoa no LinkedIn, ou você pode falar com ela depois da sua apresentação. Peça ajuda, evolua. São só pessoas. Tenha a sua banca como possíveis mentores. Vai ser ótimo para você. E não se esqueça, aqui é o segredo invisível dos grandes comunicadores. Oratória não é sobre falar mais, é sobre falar com intenção. É sobre estar presente, inteiro,
consciente, conectado. O pitch, ele é técnica. Comunicação é presença. E presença que impressiona, que inspira, que atrai, que convence, é uma decisão diária. Os pontos chaves que você precisa levar em consideração quando você estiver fazendo toda essa jornada de preparação é que você precisa que a sua narrativa tenha evidência. A sua história precisa emocionar, com dados que convencem de verdade. Quando você une a técnica, a intenção, a presença, você não apresenta só um pitch. Você cria um momento memorável para quem está te ouvindo. É bom ouvir uma pessoa que se comunica bem. É gostoso ouvir uma boa história. É bom ouvir sobre negócios contados de uma forma leve, empática, de uma maneira consciente, conectada. Eu desejo que vocês tenham conexões claras, que vocês estejam presentes no mundo onde vocês vivem. Nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas se perdem em celular, em rede social, elas pararam de se conectar olho no olho. Eu desejo que vocês estejam realmente conectados, pés firmes no chão, com a voz como a assinatura do cérebro de vocês, com ritmo, com confiança, com clareza, com empatia, e que você crie realmente momentos memoráveis para quem ouça, para quem parou para ouvir o pitch de vocês. Eu desejo sucesso, eu agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. Obrigada!